Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Diego, que está vindo à frente. Amém? Estará trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia. Amém? Estenda suas mãos, irmãos. Vamos orar pelo nosso irmão. Amém? Senhor Jesus, nós colocamos, ó Pai amado, a vida do presbítero Diego, meu Deus, nas tuas mãos. Neste momento, ó Pai querido, importante, ó Deus, a qual o Senhor, meu Deus, irá, meu Deus, falar aos nossos corações. Paizinho querido, usa o teu filho na dimensão do teu espírito, ó Pai, que os nossos corações se achem, meu Deus, guarita, ó meu Deus, e faça morada aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para nós, ó Pai. Usa o teu filho, ó meu Deus, conforme a tua vontade, essa oração que nós fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado. A graça e a paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Pegue a tua Bíblia. Eu acabei de estourar o som para quem está online agora, né, Everton? Everton já dá um joia ali para mim. Quem está online já acabou de testar o seu tímpano aí para ver se está tudo certo. Querido, pega a sua Bíblia, vá lá comigo no livro de Atos, capítulo 23. E eu estou extremamente feliz que eu estou usando uma Bíblia nova aqui. Estou até... Espera aí, irmão, só um momento. Agora sim, não estou acostumado com papel, irmãos. Estou sempre no celular, pego uma Bíblia com papel, não sabe o que faz, sabe folhear. Como eu estava dizendo, eu estou extremamente feliz. A Bíblia é nova, ganhei da Patrícia de Dia dos Namorados. Então estou usando aqui com muito orgulho. Amor, se você está me assistindo aí, a Bíblia é aquela, tá? Já estou tentando garantir, né, uma noite romântica hoje aí. Aleluia, graças a Deus. Atos 23. O texto base hoje, irmãos, é o versículo 11. Então a gente vai ler só o 11 e depois a gente vai voltar lendo o capítulo desde o verso 1, para poder fazer sentido, tá, Sabrina? Primeiro o 11, 23, 11, e depois a gente volta do primeiro, para poder fazer sentido. Amém? O verso 23, 11, tá ok aí? Vamos lá? 23, 11 fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Até aqui. Quando eu leio só esse texto, eu quero dizer para você que o título da mensagem de hoje é: o Senhor renova as nossas forças. Mas não tem o menor sentido com o que eu estou lendo ali. Fala, chegou o Senhor Jesus, colocou coragem, vai testemunhar daqui para lá. Como que isso se encaixa com força? Como que isso se encaixa para poder dizer que o Senhor renova as minhas forças? Como que eu uso esse texto e torno ele uma aplicação para a minha vida? Então vamos voltar para o versículo 1, para poder fazer sentido? Irmãos, me perdoem se eu ficar puxando esse óculos aqui, é novidade para mim também o óculos, tá? Hoje está tudo novo, Bíblia nova, óculos novo, microfone novo, estou acostumado a usar aquele lá, né? Confesso que eu não sei o que fazer com a mão, né? Eu fico, idade nova, mais ou menos. E o óculos, o médico, eu fui no médico, ele falou assim: Diego, você não precisa usar o óculos o tempo todo, é só quando você estiver lendo ou em frente ao computador. Falei, vá. Então zero. Falei, que bom, porque o anterior ele falou para mim que era só para descanso, então eu colocava só para tirar um cochilo à tarde, depois eu tirava. Então agora melhorou. Talvez esse funcione agora. O 23:1 fala assim: Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens ao que estava perto de Paulo, para que lhe batessem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo, disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição de mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Aqui está explicando entre parênteses. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem, quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele?
A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Até aqui. Só para vocês entenderem agora o contexto, para que nós possamos dizer que Deus, Ele renova as nossas forças. Paulo, como nós podemos ver ali, anteriormente chamado Saulo, teve um encontro com o próprio Jesus, ficou cego por uma porção de tempo, 3 dias, voltou a enxergar, e aquele que perseguia os cristãos, passou a ser o perseguido. Aquele que era o caçador, passou a ser a caça. E Paulo ele foi preso justamente por pregar o evangelho. E ele foi preso, e ali em dado momento, ele começa até a falar em aramaico, que era a língua nativa daquele povo, e fala, eu também sou daqui, e começa a falar com aquele povo. Mas a partir do momento que ele fala que o Senhor Jesus o escolheu, o chamou para poder pregar aos gentios, aquele povo, eles ficam loucos. E eles espancam Paulo, e Paulo quase morre. E aí quando chegam os guardas separam aquela multidão, separam aquela briga, e o comandante começa a indagar a Paulo, por que a galera está enfurecida com você, o que está acontecendo? E Paulo então conta o testemunho para ele, e fala, amigão, vamos levar você preso, não quero entender melhor o que está acontecendo, quero entender melhor quais são as acusações. Então aqui Paulo está diante do sinédrio, tendo que explicar agora, depois ele vai explicar de novo, mais 1 ou 2 vezes, mas aqui ele está explicando agora, por que ele acredita que não fez nada de errado, e por que ele acredita de fato em Jesus, ele está dando testemunho da conversão dele. E aqui o pessoal está de fato extremamente irritado com ele, e além de ele já ter sido espancado a primeira vez, ele quase foi espancado de novo, quando ele fala que acredita na ressurreição de mortos. Primeiro que ele já entra dando uma fora, né? Fala, queridos irmãos, o sumo sacerdote já fala, dá uma bofetada na boca do rapaz, já toma na boca. Já começou assim, já começou muito bem por sinal, né? Paulo, parabéns, começou muito bem o seu discurso, já tomou uma na boca. E ali ele continuou aquele discurso, e ele sabendo daquele povo, que metade era fariseu, metade saduceu, ele dá um brado de propósito, e fala da ressurreição de mortos. Isso foi proposital. E ali de fato já começa de novo outra contenda, aquilo está dividido contra ele. E de novo, os guardas têm que intervir, porque senão ele seria despedaçado. Está difícil a situação dele, né? Paulo acredita aqui, sinceramente, que ele vai morrer aqui. Não tem mais muita expectativa de vida. Já quase fui espancado uma vez, quase fui espancado outra vez. A gente começa a ver mais para frente, depois vem Félix para poder falar com ele, depois vem outro rei Agripa, e ele começa a explicar tantas histórias dele. Confesso que talvez aqui nesse momento ele já esteja falando, olha, melhor eu me despedir. Melhor eu me despedir. Então nós estamos olhando um homem aqui que não tem a menor perspectiva de vida mais. Já está quase dando por encerrado o seu ministério. Fala, beleza, até aqui, e graças a Deus, e nós sabemos que ele estava pronto para morrer por Cristo. Se precisasse morrer ou não, ele morreria. Ali isso não há discussão teológica contra isso. Ele estava pronto, era um homem, misericórdia, né? Muito preparado, nós sabemos disso. Mas ali estava nesse momento. E nesse momento ele está na prisão. Eu fico imaginando vocês agora, não sei, a Bíblia não fala, mas qual era o sentimento que ele estava nessa prisão, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que passou. E agora, nesse momento, ele tem um encontro de novo com o Senhor. Porque o Senhor põe do lado dele. E olha só, agora começa a vir a parte interessante que me chama a atenção. Quando eu falei que o Senhor Jesus, ele renova as nossas forças, eu acredito que começa aqui. E agora sim, no 23:11, na noite seguinte, na fortaleza, o Senhor pondo-se ao lado dele. Algo que me chama a atenção, de uma forma muito interessante, é que o Senhor Jesus aqui, ele se apresenta de uma forma lateral a Paulo. Ele se apresenta de uma forma, eu acredito que a Bíblia dá essa ênfase de colocando ao lado de Paulo, porque não precisaria colocar isso. Se ela colocasse, e o Senhor veio a Paulo, nós já entenderíamos a mensagem. Mas a palavra do Senhor, ela faz questão de colocar, e veio ao lado de Paulo. Ele não veio apenas como um Deus, aquele Deus que nós imaginamos que destroça e que faz tudo acontecer, e Ele pode fazer tudo acontecer. Mas Ele se coloca ali como um Deus ao lado de Paulo. Um Deus que veio como um amigo, como um ombro. Um Deus que chega ali, um Jesus que chega ali para ele e fala, coragem. E sempre quando eu penso nesse momento, me vem à cabeça lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, que fala assim,
E ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Nós vemos ali um Deus que tudo suportou, que tudo sofreu, um Deus que foi até o final, um Deus que se esvaziou. Como é grande essa parte, ele se esvaziou, toda a glória dele, ele abriu mão para vir como um de nós. E esse Deus, ele chegou do lado de Paulo, e sentou ao lado de Paulo, e a primeira frase que ele falou é, coragem, coragem. Sabe de quem que Paulo estava ouvindo isso? Eu acho sensacional essa palavra quando ele fala coragem. Eu até deixei anotado aqui, Isaías 42, 2, fala assim, o título dessa estrofe já é, o único Salvador, e fala assim, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que formou, ó Israel, não tema, pois eu a resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Essa aqui é a profecia do Messias. E é esse Messias que está do lado ali dizendo, amigão, lembra lá de Isaías? Então coragem, porque é eu que estou com você. Aqui nós vemos um Deus sentando ao lado de Paulo e já dando a principal ênfase, coragem. É tremendo. Então a primeira parte que me faz chamar a atenção aqui é, o Senhor Jesus ele veio como um amigo, o Senhor Jesus ele veio como alguém que quer estar ao nosso lado. E Paulo aqui estava numa situação dificílima. E eu não sei vocês, mas a minha situação, por mais difícil que ela esteja, eu nunca me encontrei dessa forma. Eu nunca me encontrei com a galera querendo me espancar, e eu não sabia se eu vou viver ou não. E para eu ser liberto do espancamento, eu fui preso. Olha que situação. Falar, Diegão, ó, quando que a cadeia é melhor do que ficar livre? Quando se você ficar livre, você vai morrer espancado, então a cadeia é muito melhor. Olha que situação. O ficar preso dele era muito melhor do que ficar ali para ser espancado até a morte. E ainda assim, nós vemos um Jesus que chega ali ao lado, um Senhor Jesus que tem todo o controle, e fala, e chegando-se ao lado de Paulo, ele disse, coragem. A segunda coisa que eu quero deixar para você é, se você está difícil, se a sua situação não está fácil, se você precisa de uma saída, se porventura você acha que não vai passar de hoje, lembre-se que Paulo também achava que não iria passar daquele momento. E qualquer um de nós naquele momento, quando nós olhamos a questão humana da coisa, dificilmente passaria, né? Com toda essa treta acontecendo, com toda essa briga, gente querendo te matar de tudo quanto é lado. Fala, vixe, tem um ditado que fala que é difícil agradar gregos e a troianos, né? Se agrada um, parece que Paulo ali estava desagradando os dois. Fala, vixe, mas vai para um lado, os caras não gostam de você. Vai do outro também não gosta. Fala, vixe, Paulo, nossa. Ainda que seja essa situação, que ninguém goste de você, que você não enxergue nada para frente, que tudo aqui pare, que tudo aqui fala, vixe, não tem como prosseguir. O Senhor Jesus, aquele que criou dos céus e a terra, Ele olha para você e fala, não fui eu que te chamei, não fui eu que te mando, não sou eu que te escolhi, não foi você que veio a mim, mas eu que te chamei, eu te trouxe, você é passivo, eu sou ativo, é esse Deus que fala, coragem, é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu convido a você a crer. E quando eu penso assim, que Deus Ele criou todas as coisas, e nós cremos que Ele criou, continuando lá no verso 11, fala assim, o mesmo versículo, tá? Na noite seguinte chegou o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Sabe o que Deus está falando aqui? Paulo, tudo esse rebuliço que está dando aqui, eu não só permito, como eu concordo. Você está falando o meu evangelho, você está fazendo o meu testemunho. E digo mais, o seu testemunho não acaba aqui, amigão. Eu vou te mandar para outro lugar, a sua obra continua. Em quem nós estamos crendo? Então eu quero dizer para você, se nós estamos, as bem-aventuranças da Bíblia, que nós podemos passar uma boa parte citando aqui. Se você está fazendo a vontade do Senhor, como Paulo fala aqui no começo, quando eu comecei a ler lá nos versículos 2, ele fala, tenho servido a Deus com a consciência limpa, com a consciência tranquila. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo tem o conhecimento da lei, tem o conhecimento da Bíblia, e ele sabe que o que ele está fazendo está de acordo com a palavra nos ensina.
Se porventura é esse o teu caso, se porventura as coisas estão difíceis, mas você crê que você está fazendo certo, então o Senhor Jesus te sustenta, é isso. Se você está fazendo certo, o Senhor Jesus te sustenta. Ah, mas e se você não está? Aí meu primeiro conselho é, então comece. Ah, digo, mas eu não estou tão certo assim, estou meio desviado, né? O prego está meio torto. Então a primeira coisa que eu falo, endireita. Porque se você se endireitar, na pior das hipóteses, você morre, morrendo a gente se encontra no céu. É beleza. Ou seja, mesmo, eu vou usar até o discurso da nossa querida, né? Não vou nem falar o nome, vocês vão lembrar. Aquele que ganhou não perdeu, e aquele que perdeu também não perdeu e não ganhou. Vocês lembraram agora, né? Porque nós temos sim, de fato, um viver é Cristo e um morrer é lucro. É isso que nós temos. A pior das hipóteses acaba sendo a melhor. Então aquele que é pior não é o pior, e aquele que é o melhor também não é o melhor. Aí a gente volta nesse discurso aí. Então, meu querido, eu quero dizer, confesso que eu tive uma dificuldade, pastor, para tentar encaixar o tempo da mensagem com o tempo que nós temos, né? É uma nova realidade. Quando nós começamos a fazer um sermão, aquilo começa a se estender e você tem vontade de colocar equivalências e colocar outros textos embutidos. E eu falei, puxa, eu preciso dar um jeito de limitar isso, né, no tempo que eu tenho, para poder também não cansar vocês, nem passar da hora e acabar infringindo alguma lei aí. Então, já estou caminhando para o final. Mas eu quero dizer Paulo, aquele que estava perdido, aquele que estava pronto para ser espancado, aquele que teve que explicar várias vezes a sua história, aquele que já teve um encontro com Deus maravilhoso, o encontro com Jesus foi maravilhoso, no momento mais caótico ali, num dos momentos mais caóticos, né, que a vida dele a gente vê depois da história, tem vários momentos, né, talvez não dê para dizer qual é o mais caótico, mas esse é um deles, e ainda assim o Senhor Jesus chegou ao lado dele, e falou, coragem, você está fazendo aquilo que eu aprovo, você está fazendo um bom testemunho, tão testemunho é bom que eu vou mandar para outro lugar, você vai continuar a sua obra. Então, meu querido, eu finalizo a minha mensagem aqui dizendo, se você está difícil a sua situação, se você encontra sem saída, se você se encontra num momento difícil, coragem, faça o correto, faça o certo, busque agradar ao Senhor, nada mais importa a não ser agradar a Deus. O agradar a Deus, ele é fundamental para a nossa vida de cristão, nós queremos fazer o certo. E se ainda assim as coisas estiverem difíceis, então, meu querido, vai se tornar em bênção. E no pior das hipóteses, não estou aqui pregando um evangelismo de prosperidade furado, não estou falando de riqueza, não. Mas na pior das hipóteses, a gente se encontra no céu. É isso. Você crê nisso? Se coloque em pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Oh, Pai Santo, Pai Eterno, Pai querido, aqui estamos, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai, nesse culto, meu Deus. Pai Santo, nós aprendemos aqui agora, meu Deus, um servo Teu que teve um momento extremamente difícil, ó Pai. Um servo Teu que não tinha para onde olhar, não tinha, Pai Santo, o que fazer, estava totalmente entregue à mão de homens, à mão de governos, ó Pai. E ainda assim vem o Senhor e coloca ali uma palavra de força, ainda assim vem o Senhor e coloca uma palavra, Pai Santo, de vitória, uma palavra de continuidade, ó Pai. Ainda assim vem o Senhor e Ele reveste aquele homem, ó Pai Santo. E nós queremos que o Senhor também faz isso conosco, ó Pai. Nós queremos que muitas vezes estamos aqui à beira da desistência, Pai, e o Senhor vem conosco e fala coragem, ânimo, é o Senhor que nos envia, ó Pai, é o Senhor que nos chama, meu Deus. Pai Santo, nós te pedimos, ó Pai, o Senhor conhece nossos corações, conhece nossas dificuldades, o Senhor conhece, ó Pai Santo, tudo aquilo que temos passado, meu Deus. Para muitos de nós a situação não está fácil, meu Deus, para muitos de nós, ó Pai Santo, a desistência é uma opção certa. Pai Santo, mas nós cremos que quando o Senhor chega, ó Pai Santo, a maldição se transforma em bênção. Nós cremos, ó Pai Santo, quando o Senhor chega, ó Pai Santo, muralhas são abaladas, nada permanece, ó Pai Santo. Então nós cremos na vitória, nós cremos na continuidade, meu Deus. Então, Pai Santo, nós aqui nos despedimos, ó Pai, e te pedimos por último, fixa essa palavra em nosso coração, fixa, ó Pai, permita, meu Deus, que nós nunca nos esqueçamos que o Senhor está conosco, meu Pai, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Pastor, eu agradeço a oportunidade, irmãos, eu agradeço a oportunidade, fiquem com Deus, muito obrigado, viu?